Boa noite para todos. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá começar mais uma aula do nosso webinar sobre Smart Money. E hoje a gente vai falar sobre estrutura de mercado, certo? Deixa eu só começar aqui. Tudo ok aí, né? Deixa eu ver, boa noite. Vamos lá. Bom, antes de iniciar, como sempre, vamos falar aqui do nosso disclaimer, lembrando que nenhuma informação aqui pode ser tida como recomendação de investimento, certo? Tudo que a gente fala aqui é somente a título educacional, só para informar vocês sobre análise técnica e cada pessoa é responsável pela sua tomada de decisão, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as bases da estrutura de mercado. Vamos falar sobre expansão, retração, reversão, consolidação e tendências, premium discount e oferta e demanda, que são conceitos básicos, né, que vão formar nossas bases para a gente entender bem do que é que se trata a estrutura de mercado, que como eu vou falar ao longo da aula, para mim é o assunto mais importante na análise técnica, porque sem a estrutura a gente não consegue determinar nada. Se você tiver com o seu conhecimento de estrutura incompleto ou confuso, você pode decorar qualquer setup, por mais eficiente que seja, mas você vai acabar errando, porque você pode acertar o setup na hora certa, mas se estiver no lugar errado, que no caso é determinado pela estrutura, você já errou, certo? Então, vamos dar uma olhada nesse assunto que é super importante. Meu nome é Tainá, sou trader no mercado Forex exclusivamente, 4 anos, e sou especialista em análise técnica institucional, que é o nosso Smart Money Concepts. Eu estou explicando aqui para vocês nesses dias. Começando aqui com expansão, retração e reversão, que para mim são os conceitos básicos para a gente entender como é que o mercado se move, né? Como é que o preço se move. Ciclo econômico. Para começar, para a gente começar a falar sobre estrutura, a gente precisa também ter uma noção básica do que é o mercado e do que de por que os preços se movem dessa forma. Então, só a título de informação aqui, eu vou falar só o que é o ciclo econômico, porque ele é que explica, né, a estrutura do mercado em si, os ciclos do mercado, que o que a gente estuda, que é a estrutura, está inserida dentro dos ciclos do mercado. Então, a gente precisa saber o porquê o mercado se move dessa forma. E aí eu acho importante. É importante ressaltar que o ciclo econômico é um fenômeno que acontece na história da humanidade, pois sua existência é intrínseca à própria atividade dentro de uma economia, onde ocorrem transações diárias dos mais diversos tipos de produtos e serviços, certo? Então, desde que o mundo é mundo, desde que a economia surgiu, acho que até quando era somente escambo, né? Não sei. E o ciclo econômico ele começou a se formar, né? As altas e baixas do mercado, da economia, através das transações diárias, né, das pessoas. O ciclo econômico é caracterizado pelas flutuações que ocorrem na economia em curto prazo, envolvendo uma alternância de períodos de recuperação e prosperidade, com períodos de relativa estagnação e recessão. É importante a gente pensar sobre esses conceitos, porque
Quando a gente olha para um gráfico, a gente vê só aquela flutuação, né? Aquele zigue-zague que a gente chama, e a gente às vezes não sabe por quê. Mas é tudo dentro do mercado é lógico, por assim dizer. Nada é por acaso dentro do mercado. Então, o ciclo econômico ele precisa manter o equilíbrio, sabe? Então, a gente sempre diz que o mercado ele sempre busca o equilíbrio, mas ele nunca está equilibrado, na verdade. Então, ele sempre está ou em expansão, ou em estagnação, ou em recessão. E assim a economia funciona, né? Que ela caminha de acordo com os períodos que a sociedade passa, né? Também. A economia de todo o país está baseada na produção de bens e serviços, produzidos de forma agregada, de modo que cenários de expansão e contração da atividade econômica sempre acontecerão. Ou seja, nunca a gente vai ter uma alta infinita e a gente nunca vai ter também uma queda infinita. Então, isso é bom, né? Nessa primeira lição, eu estarei passando pelo que eu acho que é o conceito mais importante da análise técnica, e essa é a estrutura de mercado, como eu falei. Esse conceito está diretamente ligado ao ciclo econômico. E aí a gente inicia falando sobre expansão e retração. Bom, o mercado financeiro como um todo se movimenta em expansões e retrações. Não importa qual time frame que você veja. E daí é importante frisar também que o mercado ele caminha, né? Ele anda em movimentos que são idênticos em todos os time frames. Como assim? O mercado ele é fractal, como a gente chama. O que é fractal? Quer dizer que o que acontece num período de tempo maior, num time frame maior, que a gente chama, de um dia, de um mês, de uma semana, acontece várias vezes e em de várias dimensões diferentes nos períodos anteriores, até horas, até minutos e segundos. Então, o mercado ele faz os mesmos movimentos, só que começa com movimentos muito pequenos, nos time frames menores, e esses movimentos pequenos vão formando os movimentos grandes até o time frame de mensal, né, que é o maior que a gente vê. Então, não importa em qual time frame, ele sempre vai estar fazendo o mesmo movimento de expansão e retração. Como eu acabei de falar, o preço é fractal, que significa que acontece nos TFs maiores, ocorrem vários movimentos iguais nos menores. Você deve conseguir identificar essas expansões e retrações para conseguir tomar suas entradas junto com o movimento de expansão. Ou seja, nosso estudo aqui é justamente para conseguir identificar a estrutura de mercado e, com ela, conseguir tomar as operações no sentido do impulso, certo? A gente sempre recomenda, quem assiste minhas lives sabe que eu sempre recomendo, sempre pegue operações a favor da tendência. Todo trader, todo analista que sabe o que é o mercado, sempre recomenda pegar operações a favor da tendência. Porque você tem mais probabilidade de sucesso. É o fluxo do mercado e é ele que você deve seguir. É o que a gente chama de order flow, ou fluxo de mercado, né? Fluxo de ordens também. Expansão. A expansão ela ocorre quando há um movimento de pulso em alguma direção, ou para cima, né? Comprando, ou para baixo, vendendo. A retração é o movimento corretivo após o movimento de pulso. Então, toda expansão é seguida de uma retração, que é como a gente chama que é um respiro do mercado, né? E é quando o mercado ele busca um ponto de equilíbrio, por assim dizer. Aqui a gente tem um exemplo do desenho de expansão, o impulso e a retração. Primeiro, no movimento de alta, né? Nesse movimento aqui de alta, expansão, a retração sempre é um movimento contrário. Então, se o impulso é no movimento de alta, a retração sempre vai ser no movimento baixista. E assim ele continua fazendo topos e fundos mais altos.
Aqui tem um exemplo já do gráfico, mas a mesma coisa. Expansão é o movimento sempre onde a pernada que a gente chama, né? Nesse caso aqui, no início, a pernada de baixa, ela é maior e o movimento de retração, ele se caracteriza por ser menor. Sempre o movimento de expansão, ele vai ser maior e mais forte. Os candles também, se vocês repararem, os candles do movimento impulsivo sempre são maiores do que o do movimento de retração, certo? Isso mostra a força da direção do mercado. Também temos um movimento que é bastante importante para nós que estudamos o método Smart Money, que é a reversão. Por que ele é importante? Quem estuda Smart Money sabe que o movimento de reversão é basicamente o movimento preferido que a gente busca para entrar nas operações. Por quê? Porque ele é um movimento que vai dar um risco-retorno maior para nossas operações. Então, identificar o movimento de reversão é muito importante. E é exatamente nele que a essência do nosso setup principal, né, do Smart Money, tá. É justamente no movimento de reversão. Aqui a gente tem esse exemplo de reversão de alta e de baixa, justamente mostrando, a gente tem aqui o impulso altista, o mercado chega num topo, e aí desse topo ele perde força, vem aqui, faz um fundo mais alto novamente, porém, o próximo topo, que seria ultrapassar esse daqui, seria para ultrapassar esse, não tem força suficiente, e aí ele volta e quebra o último fundo. Então, isso aqui caracteriza uma reversão, certo? Aqui no movimento baixista, mesma coisa. O mercado vem caindo, em vez de formar outro fundo mais baixo, que é a caracterização do mercado baixista, ele não tem força para romper o último fundo e ele sobe, quebrando o último topo mais baixo. Então, ele forma um topo mais alto. E aí a gente tem outra reversão. Esse é um tipo de reversão, tem vários. A reversão a gente chama no Smart Money de Smart Money Reversal, certo? Ou SMR. Algumas pessoas chamam assim. Pode ocorrer de duas maneiras. Uma é a chamada falha de swing ou falha de quebra de topo ou fundo, certo? Por que falha de swing? Swing é nada mais, nada menos do que aquela pernada de impulso. A gente também chama aquilo de swing. A pernada do impulso maior, o impulso da tendência principal. Então, quando ele falha de quebrar o próximo topo ou fundo daquele swing, daquela pernada principal, a gente tem uma reversão, ou pelo menos o sinal de uma reversão, né? E temos o Liquidity High, ou Stop Hunt, que é o nosso caça-stop, nosso famoso Stop Hunt, que a gente vai falar mais dele nas aulas de liquidez, mais para frente. Mas é bom a gente saber que são esses dois tipos de reversão que a gente tem, que a gente mais utiliza. Aí aqui tem um exemplo dos dois. Bom, o Liquidity High ou Stop Hunt, o preço ele vem, né, na tendência principal, faz o topo mais alto, né, no caso aqui, uma tendência de alta, sobe fazendo o topo mais alto, depois volta quebrando o último fundo mais alto, depois de tomar liquidez aqui. Essa parte da liquidez eu não vou entrar em detalhes, porque a gente vai falar mais na aula de liquidez. Mas aí ele desce, quebra a estrutura, que a gente também vai ver mais para frente na próxima aula sobre quebra de estrutura, e reverte, iniciando uma tendência baixista, certo? Aqui na falha de swing, o que é que acontece? O preço vem, desce
mas não quebra de imediato o fundo anterior. Porém, na hora de fazer um topo mais alto, ele não consegue, e aí sim ele quebra esse fundo. A diferença das duas é que nessa aqui, ele toma a liquidez e já desce, quebrando a estrutura. E nessa, ele perde a força primeiro, para depois quebrar a estrutura. Certo? Inclusive, esse aqui, o primeiro exemplo, é o exemplo principal, é o que eu mais gosto de utilizar para fazer o setup. E aí, mais para frente, a gente vai ver muito dele. Vamos lá no gráfico agora para a gente dar uma olhada melhor sobre essa questão da reversão, se a gente acha alguma coisa aqui. Deixa eu aumentar aqui. A gente tem uma tendência de baixa aqui. Bom, aqui já dá para tirar um exemplo legal. Vê só, gente. A gente vem aqui, né, de uma tendência altista nesse gráfico, né? Vamos dizer que a gente está numa tendência altista aqui, fazendo topos e fundos mais altos, o preço está subindo, e aí o preço chega aqui em cima, após tomar esse último topo aqui, essa liquidez que tinha nessa região, e o preço ele desce na próxima pernada, quebrando já a estrutura anterior. Depois ele faz um topo mais baixo, em vez de fazer um topo mais alto. Então, quando ele faz esse topo mais baixo aqui, ele já desce, né? Fazendo outro fundo mais baixo, então ele já caracterizou aqui uma reversão. Quebrou essa estrutura, fez um topo mais baixo e um fundo mais baixo. Então, reverteu. E aí ele continua na tendência baixista, certo? Então, esse aqui é um exemplo prático de uma reversão. Alguém tem alguma dúvida aí sobre isso? Acho que não, né? Vamos lá. Volta lá para o slide. Bom, a gente chega aqui nessa parte que é o Market Maker Sell or Buy Model. O que é isso? É justamente o modelo do criador do mercado, o modelo do Smart Money. Como é que ele utiliza a estrutura de mercado ou ciclo econômico para fazer a movimentação do preço. Então, o preço, ele se move de uma consolidação ou acumulação, que a gente vai ver o que é, uma expansão, depois varre liquidez, como a gente mostrou lá naquele topo, que é de um ponto de interesse que a gente vai ver do HTF. O que é HTF? High Time Frame. São palavras em inglês que a gente vai ver muito por aqui, porque o modelo é praticamente todo feito de palavras em inglês. Então, high time frame é time frame maior. O alto tempo gráfico, né? E aí, depois de varrer a liquidez, vem para o Smart Money Reversal, que é a reversão, e retorna a consolidação original que iniciou. É basicamente esse o modelo do mercado. E aqui a gente tem um exemplo, que é justamente uma consolidação, depois uma expansão, outra consolidação ou acumulação, no caso, que aqui é uma reacumulação, mais uma expansão, e aí o mercado tira a liquidez, né, faz aquela Smart Money Reversal, volta para o lado oposto, acumula mais um pouco e continua a distribuição, que a gente chama, que é justamente a reversão daquela tendência que era altista e se tornou baixista. Então, esse ciclo é o Market Maker Profile, que a gente chama, que é o Sell Model, que é, no caso é o modelo de venda, certo? Aqui a gente tem um exemplo. Lembrem-se que quando a gente vê assim na figura, é bem bonitinho, bem organizado, mas no mercado, na vida real, não é
tão nítido assim. Então, a gente vai encontrar várias situações que a gente tem que juntar a nossa percepção, nosso estudo e a prática para a gente identificar esse tipo de movimento, certo? Então, aqui a gente tem um movimento de acumulação, aqui nós temos uma manipulação, que a gente ainda vai ver melhor para frente. Aqui nós temos outra acumulaçãozinha, mais manipulação, acumulação, manipulação e reacumulação após o impulso. Novamente o preço entra em acumulação, só que dessa vez uma acumulação maior. E essa acumulação maior é justamente a montagem de posição institucional e a distribuição, né, posteriormente. E essa montagem de posição, a gente vai falar, né, na acumulação, é justamente o cerne, né, da questão do smart money, que é justamente onde os institucionais colocam suas posições e determinam para que lado o mercado vai após essa acumulação. Então, depois da acumulação, ele reverte o mercado, cria um novo impulso baixista e aí começa novamente a acumular, distribuir, assim vai. Então, isso é um famoso ciclo do mercado. Aqui a gente tem a consolidação, acumulação e tendências. Vou falar um pouco mais sobre isso. Alguém fez uma pergunta aqui. Onde há a tomada de liquidez no gráfico? José Henrique, não, o material não pode ser disponibilizado, José. Infelizmente. Mas a aula vai ficar salva no YouTube, certo? Onde há a tomada de liquidez no gráfico e se esse padrão se aplica ao Renko. Não, eu não uso o gráfico Renko, na verdade, então eu não posso te dizer isso, mas eu acredito que não. Porque eu acho que no Renko não tem nem vela, né? Se não me engano, são só os quadradinhos e eu realmente não conheço muito bem. Tomada de liquidez a gente tem aqui também, ó, essa puxada aqui de preço para baixo e depois subindo, é uma tomada de liquidez nítida, né? A gente tem toda hora isso, basicamente, no gráfico. Mas a gente vai falar de liquidez mais para frente, agora não. Existem 3 movimentos básicos que os mercados realizam, né? No caso, a tendência de alta, a tendência de baixa e a acumulação, como eu acabei de falar. Os movimentos podem ser compostos por esses 4 pontos de oscilação. Quais são? O higher high, que em inglês, né, que é o topo mais alto, higher low, que é o topo mais baixo, que juntos eles caracterizam uma tendência altista. Então, quando o mercado faz topo mais alto e fundo mais baixo, ou topo mais alto e fundo mais alto, lower high e higher high, ele caracteriza uma tendência altista. O contrário, né? O higher low, que é o topo mais baixo, e o lower low, fundo mais baixo, então ele caracteriza uma tendência baixista, como a gente vai ver. Aqui tem um exemplo de uma tendência baixista. Na verdade, revertendo, aqui a gente tem um higher high. No caso aqui seria higher low, que é o topo mais baixo. O lower low, que é o fundo mais baixo que o anterior, que esse aqui esqueci de colocar. Então, como você pode ver, o ponto de oscilação aqui é o ponto mais alto da tendência. E é o que rotulamos como higher high. Então, ele é um ponto mais alto do que o anterior, que provavelmente é uma tendência de alta, né? E aí, quando ele reverte, quebrando esse fundo anterior, aí o lower low, que é um fundo mais baixo que o anterior, o mesmo conceito para os fundos. Esse é o ponto de balanço, a gente chama de ponto de balanço, o ponto de swing, é menor que o ponto de oscilação anterior, por isso chamamos de lower low. E aí, quando o mercado volta, que não consegue romper esse topo,
ele vira uma tendência baixista e aqui seria higher low, certo? Que eu errei o nome, mas desconsiderem. Deu para entender. Bom, aqui a gente tem no gráfico já a tendência baixista, certo? O higher high, aqui modificando de uma tendência que vem de alta e já modifica para baixa. Lower low, lower high, é isso mesmo. Lower high é isso mesmo. Topo mais baixo, é isso. É porque eu fico lendo como se fosse em português, mas em inglês é lower high, tá certo? Outro topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Caracteriza uma tendência baixista, certo? E aqui o mercado reverteu. Vamos ver outro exemplo disso no gráfico. Aqui, novamente, com esse exemplo que a gente tem, que só tem exemplo, tem um de alta aqui. Vamos ver. Aqui dá para ver. Bom, o mercado ele vem, né, de uma tendência altista, fazendo topos e fundos mais altos. Aqui seria o higher high, lower high, aliás, higher low, higher high, higher low, mesma coisa. Topo mais alto, fundo mais alto. Topo mais alto, fundo ainda mais alto, porém aqui o topo foi mais baixo e aqui reverteu. Quebrou os fundos anteriores, então já teve a reversão aqui. Então aqui a gente tem um topo mais baixo, fundo mais alto, topo mais alto, porém o fundo quebrou novamente. Mas acho que deu para entender, né? É porque eu estou explicando do básico, porque tem gente aqui que é total iniciante no mercado, certo, gente? Então, quem for mais avançado tem um pouco de paciência. A gente vai avançando aos poucos, eu quero nivelar todo mundo. E a gente precisa entender bem a questão da estrutura. Sempre que eu vou fazer, por exemplo, uma identificação de estrutura, e às vezes a estrutura não está muito, vamos botar em 4 horas aqui, às vezes a estrutura não está muito nítida, às vezes a gente se atrapalha um pouco. Eu gosto de colocar, pronto, para quem está iniciando e quer ter essa nitidez, coloca essa bolinha aqui, nos topos e nos fundos, certo? Que aí dá uma clareza maior de onde é topo e fundo, que está mais alto ou mais baixo. E aí você vai saber, né, ter a certeza de qual é a tendência que você está. Certo? Isso aqui ficou. E aí, outra coisa que você pode fazer também é traçar os rompimentos aqui. Então, a gente traça essa linha para cá e a gente já sabe que se o preço rompeu esse topo, ele fez um topo mais alto. Então, ele está fazendo estruturas altistas. Daqui para cá, daqui para cima, a estrutura é altista, certo? Então, se a gente marca essa estrutura aqui, por exemplo, e o preço ele trabalha abaixo dessa estrutura aqui, então a gente já tem uma estrutura baixista, que é abaixo desse fundo. Então, sempre para caracterizar uma continuação da tendência, a gente precisa ter as estruturas de topo, quando a tendência é altista, as de topo são quebradas e as de fundo são intactas, quando a gente está numa tendência altista, certo? Então, o preço ele vai andar sempre quebrando só os topos. O fundo ele tem que ficar intacto aqui. Quando os fundos começam a quebrar e o topo ficar intacto,
que é o contrário. Então, a gente tem uma tendência baixista. Deu para entender? Vamos lá. Tem pergunta aqui. A recuo temporal, então acredito que não se aplica. Justamente, eu não conheço bem, então não posso falar. Ele não utiliza o conceito de tempo, né? Isso. Então, realmente não tem como. Nesse caso, como identificar um topo e um fundo saudável? Pois tem pullbacks bem pequenos. Ótima pergunta, Fabrício. Vamos voltar lá no gráfico. Como identificar um topo e fundo saudável? Por exemplo, esse aqui. Justamente, é esse exercício que você vai fazer. Sempre que você tiver uma dúvida se tem um topo e fundo saudável ou não, esse exercício que você vai fazer. Marca os extremos que você vem na tendência, você vem marcando sua tendência aqui, marca os pontos extremos, lembrando sempre que o swing, ele sempre vai ter uma pernada maior. Então, a gente só vai considerar um fundo quando, no mínimo, a gente tem uma pernada mais profunda, chegando ali, às vezes próximo aos 50%. Porque quando o mercado, por exemplo, temos essa aqui, deixa eu tirar essa pernada aqui, por exemplo, que não é uma pernada, na verdade, até pelo número de candles dá para a gente identificar. Por exemplo, isso aqui, esse candle aqui, ele veio aqui e subiu. Isso aqui a gente não pode considerar uma pernada, certo? Por quê? É um único candle, certo? Ele não modificou a estrutura, ele não quebrou uma estrutura anterior, por exemplo, essa daqui. Então, isso não é considerado uma pernada. Ele não quebrou nem estrutura de topo, nem estrutura de fundo. E é apenas um candle. Então, você tem que ver se ele quebra uma estrutura de topo ou de fundo, aí a gente vai ter a caracterização de um topo ou de um fundo novo. Por exemplo, aqui, a gente não tem, a gente já tinha quebrado esse topo aqui anterior. E esse fundo, ele não quebrou o fundo e não quebrou nenhum topo anterior. Esse movimento aqui pequeno, entendeu? Então, ele é considerado um movimento só, uma subestrutura. O movimento inteiro é esse daqui. E aí, a continuação dele vem aqui, e aí esse movimento completo quebra o topo anterior. Então, a gente tem um novo topo. E aí, o preço vem aqui novamente, quebra novamente esse topo anterior, então a gente tem um novo fundo. Então, a gente só vai saber quando existe um fundo ou quando existe um topo, quando o preço ele quebra algum dos dois. Quando ele quebrar um dos dois movimentos, um dos dois topo ou fundo, a gente vai ter caracterizado já um novo topo, um novo fundo. Se ele não quebrou, se ele está no meio do caminho, não caracteriza ainda. Você só vai caracterizar quando ele quebrar e reverter em outra posição, em outra direção, certo? Mas esse exercício aqui, de ir marcando os topos e fundos anteriores, é muito importante, porque aí, quando o preço ele sai daqui, aí você já vai observar, ou ele precisa quebrar esse aqui, ou quebrar aqui, para a gente ter a nova caracterização de topos e fundos. Aí você vai observar. Vamos voltar lá. Eita. Voltando lá aqui. Sim. Ai, meu Deus. Clicando no lugar errado. Desculpa aí, gente. A gente consegue. Aqui. Consolidação. Pronto. Vamos ver o que é consolidação. A consolidação é um espaço de deslocamento do preço onde o mercado não apresenta uma tendência. Ou seja, o mercado não apresenta uma tendência clara, certo?
essa região é considerada uma região de acúmulo de ordens pelos big players, onde eles estarão montando suas posições para gerar um impulso que irá definir a continuação ou a reversão de um movimento anterior. Então, quando a gente tem uma consolidação, como eu falei, é um dos movimentos mais importantes que a gente espera, porque é ali que os grandes players estão montando suas posições. Então, a gente sabe que quando o preço, principalmente quando a gente vê o tamanho dessa consolidação, quanto menor será o movimento de impulso. Quanto maior a consolidação, maior será o movimento de impulso. E provavelmente mais importante, né? Então, quando a consolidação ela está se formando, é o momento da gente ficar atento e analisar toda a estrutura, né, que ela tem formado até então, para a gente conseguir tomar a nossa decisão melhor, baseado nessa consolidação e de o que ela vai fazer a partir daí. Normalmente, após o período de acumulação ou consolidação, teremos algum tipo de manipulação para a tomada de liquidez construída de ambos os lados. Mais um conceito de liquidez que a gente vai ver melhor depois. Mas a liquidez nada mais é do que os stops, né, das pessoas que ficam acima e abaixo desses pontos de consolidação. Esse movimento é super importante, pois nos dá a chance de antecipar o lado que o institucional irá atuar, como eu falei, dependendo de como o mercado estava anteriormente e de como ele irá iniciar a saída da consolidação. Então, quando o mercado ele sai da consolidação, às vezes é esse o melhor sinal que a gente vai ter de qual lado que o mercado vai tomar, certo? Porque é aí que o smart money ele vai começar a fazer a manipulação e a gente vai ver exatamente como é que é feita essa manipulação mais para frente. Muitas vezes teremos um impulso inicial para o lado correto da tendência, onde os primeiros compradores ou vendedores irão entrar no mercado no chamado rompimento da consolidação. Quando a gente estuda, na verdade, o trading de varejo, né, que chama, o pessoal ele ensina que na consolidação, assim que o preço sai de dentro da consolidação, é para entrar. Porque, por exemplo, o lado que o preço for sair é o lado que o impulso vai ser continuado. Então, algumas pessoas deixam ordens pendentes de certos lados e outras esperam romper para um lado e o lado que romper elas já entram de cara. E aí o que é que acontece? É justamente nessa hora que o Smart Money aproveita para fazer a nossa chamada manipulação. Normalmente ele realmente rompe para o lado que ele quer ir, né? Como se fosse um sinal. Só que aí os primeiros que entram nessa hora, eles às vezes são estopados logo depois, porque o movimento ele às vezes não vai direto para essa direção, e eles utilizam a liquidez, eles tomam a liquidez de quem estava desse primeiro lado, e depois eles voltam para o lado oposto, e aí tiram essas pessoas que entraram primeiro nesse rompimento. E aí, porque eles pegam o stop deles, que normalmente eles colocam abaixo dessa consolidação, toma o stop de todo mundo que estava abaixo e depois volta para ir na direção que eles já estavam indo. Então, isso é que a gente chama de manipulação. Como eu acabei de explicar aqui. Após o primeiro momento, os institucionais podem realizar uma reversão de curto prazo, limpando o lado oposto ao primeiro movimento e estopando os que entraram primeiro, em seguida, seguindo a tendência do impulso inicial. Essa é a chamada manipulação, que veremos com mais detalhe no capítulo para frente. Então, eu meio que fiz aqui um exemplo de uma manipulação, de uma acumulaçãozinha, e aí ele tinha liquidez acima e abaixo, e aí foi tomada a liquidez, né, estopado o pessoal, e depois ele seguiu nessa tendência de baixa. Vamos lá no gráfico
ver se a gente encontra algum exemplo aqui. Vamos procurar nossa acumulação, uma que seja legal. Acho que no gráfico de 1 hora fica melhor. Cadê o gráfico? Meu Deus. Achei. Queria achar uma bem característica, assim. Aqui a gente tem uma pequena. Ó, aqui tem uma pequenininha. Ops. Que ele foi para o lado oposto. Acumulou, vocês estão vendo? A caracterização da acumulação é justamente o preço ficar basicamente numa linha, não precisa ser exatamente reta, mas praticamente reta. E aí o preço fica para um lado e para o outro dessa caixa, né? Alguns chamam de caixa. Acho que em 30 minutos fica melhor. Se eu achar. Aqui. Bom, aqui dá para ver melhor. Então, ele acumula um pouco, faz um movimento de zigue-zague, indo do teto para o fundo dentro dessa caixa. Às vezes demora mais, às vezes demora menos, às vezes os movimentos são mais longos, né? Às vezes os movimentos são maiores aqui, às vezes são menores. O importante é que ele demore um pouco, pelo menos, e acumule um pouco aqui. E aí, ele sai, mas nem sempre quando ele sai dessa caixa, é para o lado do impulso que ele vai. A maioria das vezes ele vai quando ele quer fazer uma manipulação. Então, ele sai para o lado certo e depois limpa aqui embaixo, como eu estava falando, e continua. Esse é um tipo de manipulação, certo? Outra forma é justamente essa, ele sai para o lado errado e aí volta com tudo e vai para o lado que ele queria. Poxa, que é justamente o lado baixista nesse caso. E aí, quem entrou aqui direto nesse rompimento, que é o que o pessoal do varejo faz muito, acabou sendo estopado, né? Porque ele desceu totalmente para o lado contrário. Entendeu? Mas isso, aqui a gente tinha uma pernada anterior, né? Um movimento anterior baixista. Então, a gente já tinha meio que um indício de que ele iria continuar esse movimento baixista. Poderia reverter? Poderia, né? Se ele fizesse isso, aí a gente teria uma reversão aqui, como eu falei, como eu expliquei lá atrás. Aí seria uma reversão, ele quebrasse esse topo e quebrasse esse fundo e quebrasse o topo depois. Só que aqui não foi. Então, ele continuou a tendência anterior à consolidação, certo? Então, a consolidação ela pode aparecer em vários time frames, em todos os time frames, e a saída dela, né, o preço saindo dela também pode acontecer de diversas formas. Tanto pode ir para o lado do primeiro rompimento, como pode não ir, como foi esse o caso aqui. Diego perguntou justamente isso. Tem como saber para qual direção eles estão montando posição? Às vezes tem. É como eu disse, a gente precisa ver os indícios. Justamente um dos indícios é você precisa entender qual a estrutura que você está para você saber o que é que o mercado está fazendo. Qual é a nossa estrutura maior, por exemplo?
Na verdade, aqui, essa acumulação que houve aqui, se você vem para o 4 horas, que já é um time frame maior, então a gente já está dentro, basicamente, de outra acumulação, se vocês verem aqui, certo? Então, aqui a gente tinha uma tendênciazinha de alta, certo? Quebrando topos mais altos. Aí ele entrou dentro de uma caixa, né, de um range, que ele nem foi muito para cima, nem muito para baixo, então a gente já está dentro de outra acumulação, só que é uma acumulação num time frame maior. E dentro dessa acumulação, a gente viu essa acumulação menor. Então, a gente precisa ver o que é que o mercado está fazendo. Então, ele veio de um time frame de 4 horas, que se a gente for diminuir, para vocês terem uma ideia, que tudo é você mexer com a estrutura sabendo como é que a estrutura está se comportando. Se a gente vai para o diário, que é justamente o time frame que eu recomendo mais utilizar, deixa eu apagar isso aqui. O diário, a gente vai ver isso mais para frente, certo, gente? Eu estou passando aqui mais rápido. Mas se a gente começa a estudar a estrutura desse ativo do diário, a gente sabe que o preço está numa clara tendência baixista, certo? Como eu acabei de explicar. Então, eu acho que essa acumulação era aqui, certo? Se a gente se situa no time frame menor, dentro de uma acumulação, que ela está no topo da finalização da retração dessa perna de impulso baixista. Então, a gente já tem uma pista, é isso que eu estou querendo dizer. A acumulação, ela sempre vai seguir normalmente, né, a estrutura que ela vem, do preço. Então, você precisa identificar primeiro qual é a estrutura maior, e aí, onde está essa acumulação? Se essa acumulação está no meio da pernada, se essa acumulação está numa parte de reversão, porque se, por exemplo, essa acumulação tivesse aqui, ó, se a gente considerar que esse preço está acumulando aqui, está no fundo, a gente não sabe se esse preço está no fundo, se ele vai reverter. Então, essa acumulação de reversão é a mais difícil de identificar, porque a gente nunca vai saber se o preço está no topo ou fundo. Óbvio que se você tiver aqui dentro dessa pernada de diário e entrar, diminuir o time frame, tiver num 4 horas para baixo, você já sabe que você está numa estrutura maior baixista, certo? E aí você também vai olhar para a esquerda. Se, por exemplo, a gente tivesse acima desse fundo aqui, se a gente tivesse acima desse fundo aqui e estivesse numa acumulação bem nessa região, a gente poderia desconfiar, por exemplo, que essa acumulação poderia vir a ser um impulso para uma reversão, certo? Se esse preço ele reagisse aqui e fosse reverter, porque ele está numa região de interesse, uma região que tem defesa, aí ele poderia sim, poderia ser uma acumulação que levaria à reversão. Mas essa reversão também seria caracterizada. Só que a maioria das acumulações, é isso que eu estou dizendo, a maioria das acumulações, elas são de continuação de impulso, certo? Como você está vendo aqui. O preço ele acumula em vários pontos, é porque a gente está num time frame maior, então fica mais difícil de ver, né? Porque cada candle desse aqui é um dia, mas se a gente for para um time frame menor, a gente vai ver várias acumulações. Então, cada impulso, cada partezinha dessa aqui, que forma a pernada de baixa, é uma acumulação, distribuição, acumulação, distribuição. Então, sempre é a continuação desse impulso. Às vezes, a gente está aqui, que é no caso, por exemplo, dessa pernada,
é uma reversão, certo? Mas justamente é isso que eu falo sobre a importância do conhecimento da estrutura. Por quê? Se na estrutura do diário a gente já marcou, já começou aqui e marcou nossa estrutura, fez aquelas bolinhas que eu falei, marcando os pontos de swing da estrutura principal. Então, a gente já sabe o que? Quando esse preço chega nessa altura, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma estrutura que provavelmente vai defender, já defendeu o preço aqui, já defendeu o preço aqui, e aí a gente tem uma acumulação nessa região. Então, a gente já intui que o preço ele vai romper para o lado oposto. Essa acumulação aqui vai ser uma reversão, né? Entendeu? Que no caso, no time frame menor é uma reversão, no time frame maior seria a continuação dessa tendência baixista. Mas para todos os efeitos é uma acumulação de reversão. Não sei se deu para entender. Tudo a base que você vai procurar para saber se a acumulação é de reversão ou de continuação é justamente, primeiro, o que é que o preço fez antes de chegar nessa acumulação e qual a tendência maior, onde é que está situada essa acumulação. Qual é a big picture, que a gente chama, que é a imagem maior. Onde está situada essa acumulação. E é justamente no local que ela está situada, se é na ponta ou se é no meio de alguma pernada. Se for no meio de uma pernada, a gente já desconfia que vai ser de continuação, certo? Se a gente sabe que o preço ele vem mais ou menos até essa região aqui. E aí a gente já vai desconfiar que uma acumulação aqui no meio é de continuação. E se a gente sabe que o preço chegou no extremo dessa pernada de correção, então já é um indício maior de que essa acumulação será de reversão para a continuação do impulso. Não sei se deu para entender. Deu, né? Beleza. Tá sem som? Ou vocês estão escutando? Me dá um ok aí. Ah, tá ok, né? Então, pessoal, Olivia. Beleza. Ótimo. Vamos voltar lá para o nosso slide. Bom, passando agora para falar um pouco com vocês sobre a teoria de Dow, que é o nascimento da análise gráfica, para a gente falar um pouco sobre tendências. Eu não sei se vocês sabem, mas muita gente pode saber, outras pessoas podem não saber, mas a teoria de Dow ela é a base da análise gráfica. E quem foi esse tal de Dow? Charles Dow e seu sócio Edward Jones fundaram a Dow Jones Company em 1882. Charles Dow publicou várias ideias em uma série de artigos que ele escrevia para o The Wall Street Journal. Em 1884, foi criado o índice Dow Jones, composto na época por 11 ações. Ou seja, o índice Dow Jones vem do nome do Charles Dow, que foi o criador dessa teoria, que era um estudioso, né, da análise gráfica, que na época era bem incipiente. Charles Dow morreu em 1902 e em 1922 William Hamilton organizou e publicou os princípios da teoria dele. Então, é uma teoria que tem alguns princípios. A teoria é considerada a espinha dorsal da análise gráfica, certo? Ele fez algumas observações bem interessantes que até hoje são aplicadas, obviamente, no estudo da análise gráfica ou na análise técnica. Esse aí foi Charles Dow. A gente vai falar aqui sobre algumas partes mais importantes que tem a ver com o conteúdo dessa teoria, né? Mas o mais importante, no primeiro momento, é conhecer o que diz sobre as tendências.
Bom, Charles Dow ele disse que o mercado tem 3 tendências. A primária, que são longos movimentos para cima ou para baixo, como um zigue-zague, que é o que eu estava explicando, com duração de 12 meses ou mais. Então, o que ele está falando é que essa tendência é a tendência primária. A tendência primária, ela leva mais de um ano, por exemplo. Um ano ou mais de um ano. É a tendência primária do preço. É a tendência principal do mercado. Pode ser de alta quando tiver topos e fundos ascendentes e de baixa quando tiver topos e fundos descendentes. Indefinida ou consolidada, como eu mostrei, quando apresentar topos e fundos aliados lateralmente. Utiliza-se gráficos mensais para melhor visualizar, ou seja, no gráfico mensal fica melhor, porque a gente vê, né, a tendência e cada candle representa um mês. Então, eu trouxe aqui uma longa tendência de alta, que é a tendência primária. Então, esse gráfico aqui, que é o dólar australiano contra o dólar americano, vem de uma grande alta, né? Veio, né? De 1997 até 2002, por ali, ele esteve em uma tendência clara de alta, certo? A tendência secundária, que são os movimentos primários, eles são interrompidos de vez em quando por reações secundárias em sentido contrário e de menor duração, que são as chamadas correções ou retrações, que a gente falou. A reação secundária interrompe temporariamente a tendência primária, mas não chega a alterá-la. Depois retorna ao movimento primário inicial. Essa parte de não chega a alterá-la é justamente a resposta para a pergunta que fizeram agora sobre como saber se é um topo ou um fundo. Por quê? Porque a tendência principal ela não é alterada. Então, a tendência principal ela só vai ser alterada quando houver a quebra de no caso, se for uma tendência de alta, se houver a quebra de um fundo. Se for uma tendência de baixa, se houver a quebra do topo. Duração de 3 semanas, alguns meses, é a tendência secundária. Costuma corrigir de 1/3 a 2/3 da tendência principal precedente. Utiliza-se os gráficos semanais para identificar. Então, aqui a gente tem a tendência secundária baixista dentro de uma tendência primária altista, certo? A tendência terciária são reações ou correções à tendência secundária, obviamente. São oscilações diárias, certo? Então, nossas tendências diárias duram, em geral, menos de 6 dias, raramente mais que 3 semanas. E utiliza-se o gráfico diário para observar. E aqui a gente tem, dentro da tendência secundária, temos tendências terciárias altistas, certo? No gráfico diário. Continuando a teoria de Dow, o volume deve acompanhar a tendência do preço. É outro princípio, né, da teoria dele. E o que é que ele diz? A quantidade de ações negociadas deve acompanhar o preço. Ele fala ações, né, porque na época ele estudava ações. A quantidade de ações deve ser negociada, deve acompanhar o preço. Ou seja, em uma tendência de alta, por exemplo, o volume negociado deve aumentar quando os preços sobem e cair quando os preços descem. Ou seja, o volume, que é a quantidade de ações ou do ativo que estiver operando, ele acompanha justamente o impulso principal, né? Se está numa tendência de alta, quando existe uma pernada ou impulso de alta, o volume tem que ser maior durante essa pernada. E vice-versa. Numa tendência de baixa, o volume deve aumentar quando os preços caem e cair quando os preços sobem. Ou seja, o volume vai diminuindo se o preço sobe, porque são menos pessoas que estão querendo comprar naquele preço, ou vender, no caso. Aqui a gente trouxe um exemplo. Numa tendência baixista, então, se vocês observarem, cada pernada dessa de baixa, nós temos picos de volume de baixa. Então, se os volumes baixistas aqui
estão mais altos, acompanhando os impulsos baixistas, quer dizer que a gente está numa tendência baixista, certo? Então, o volume, ele sobe à medida que o impulso principal ele é feito. Dow também escreveu sobre as fases encontradas dentro da tendência primária. Por exemplo, a tendência de alta tem 3 fases, ele disse. Uma, a acumulação, que é onde o smart money começa a acumular ações dos pessimistas, que foi o que eu acabei de falar. E, na verdade, ele descreve essas fases, mas com um viés mais de investimento, sabe? Olhando mais para a economia, para um movimento, para os ciclos de mercado. Na verdade, ele descreve um ciclo de mercado. E aí ele começa pela acumulação, que é quando os smart money ou os institucionais começam a acumular ações dos pessimistas. Então, quando está todo mundo vendendo, quando está todo mundo no medo, no pânico, os institucionais e os investidores profissionais começam a acumular ações, que é justamente a fase de consolidação. Alta sensível, aumento nos preços das ações e melhora nos resultados das empresas. Então, o mercado começa a dar sinais de recuperação. E aí tem uma alta sensível. O cenário fundamentalista começa a melhorar sensivelmente. E aí o público começa a entrar, que são os investidores não qualificados. E aí acontece o que? A euforia. O público vê que o mercado está se recuperando e começa a comprar em massa. O público entra no mercado, notícias começam a ser favoráveis e os investidores profissionais começam a vender suas ações. E aí eles estão já realizando o lucro deles com o pessoal que está entrando. Rally de alta, que é seguido pelo fim da tendência, certo? A tendência de baixa, então, tem 3 fases também, que é a distribuição, justamente após o rally de alta, quando os investidores profissionais obtêm grandes lucros, né, depois que o pessoal todo entrou e eles venderam para esse pessoal que entrou. Então, eles obtêm grandes lucros e descarregam suas ações no mercado. E aí, o que é que acontece? Vem o pânico. Os compradores começam a sumir e os vendedores ficam cada vez mais aflitos para vender rápido. E é daí que surge uma das frases mais célebres do mercado, que a gente sabe que é: o mercado ele sobe de escada e desce de elevador. E é justamente por isso. Por que que a gente vê que sempre que o mercado desce é muito rápido? Por causa dessa fase, a fase do pânico. Quando as pessoas veem que o mercado está caindo, todo mundo quer sair tendo o menor prejuízo possível. Então, todo mundo vende muito rápido. O pânico, ele leva o mercado a cair muito rápido. Muito mais rápido do que as pessoas tomam a decisão de comprar. Então, as pessoas compram com muita cautela e vendem com muita rapidez. Isso também entra até em psicologia de mercado, mas aí é para outros 500. A desaceleração ou baixa lenta, que é um movimento de baixa mais lento, né, depois do pânico geral, que é a primeira queda mais forte, mas é mantido por vendedores que precisam fazer caixa para outras necessidades. Ou seja, tem gente que ainda segura o máximo, né, aquelas ações que já estão desvalorizadas, mas aí está precisando do dinheiro e começa a vender aos poucos. O mercado de baixa termina quando o pior que poderia acontecer já foi descontado e começa a subir novamente, quando as notícias ainda não são tão boas. E aí é onde o smart money começa a entrar novamente. Entendeu? Mais um princípio importante que a gente não pode deixar de frisar: a tendência continua válida até o momento em que uma reversão se confirmar. Ou seja, nunca caçem topos e fundos do mercado. Isso é uma frase primordial. E eu, particularmente, já levei muito na cabeça dentro do mercado, porque ficava tentando adivinhar topo e fundo. Isso é a pior coisa que você pode fazer. O que é que acontece?
a tendência, ela sempre vai continuar válida, ou seja, se você está numa tendência baixista, ela vai continuar válida até que ela confirme uma reversão. Como é que ela vai confirmar a reversão? Como eu mostrei lá atrás, a reversão ela é confirmada quando existe a quebra da estrutura anterior e a confirmação daquela quebra, entendeu? Então, sem confirmação de reversão, a tendência continua a principal. O preço se moverá de A para B em expansões e consolidações. Então, esse é sempre o movimento do mercado. A gente vai de um ponto para outro, de A para B, fazendo acumulações, expansões, acumulações e expansões. Agora a gente vai ver um princípio também bem importante, né, para a nossa análise de estrutura, que é o Premium Discount. Premium Discount. Queremos vender sempre o prêmio e comprar com desconto. É um princípio bem básico que a gente utiliza muito na nossa vida, no dia a dia. Esse é um conceito simples que aplicamos na economia e nos gráficos devemos ter consciência desse conceito para melhor nos situarmos dentro da estrutura do mercado. Em uma tendência de alta, uma ferramenta chamada caixa de Gann, para quem não conhece, depois vai lá no TradingView e procura essa ferramenta, que é a caixa de Gann. É muito legal para a gente usar nesse conceito de Premium Discount. É puxada do início do impulso até o final do impulso. Então, quando a gente identifica a nossa estrutura de pontos de swing, né, os topos e fundos, e a gente identifica o nosso movimento impulsivo, a gente puxa essa caixa de Gann do início do impulso até o final do impulso. Então, a gente vai ter a nossa região. O impulso deve construir a estrutura e confirmar a continuação da tendência, ou seja, deve ser um impulso que quebrou a estrutura anterior e confirma a continuação daquela tendência. Então, queremos esperar pelo preço com desconto, né? Pelo menos 50% mais baixos, no caso de uma tendência de alta, óbvio. Antes de comprarmos, novamente, para garantir que temos o melhor preço possível e não estamos pagando um preço muito alto para a nossa posição. Em uma tendência de baixa, puxamos a Gann do início ao fim do impulso, que é o contrário. A estrutura deve ser quebrada, como eu falei. Não procuramos outra venda até que o preço retorne ao prêmio, ou seja, a gente só vende no prêmio e só compra no desconto. E aqui eu trouxe uma figura que ilustra isso. Então, a gente tem um movimento impulsivo de baixa, e aí a gente marca do topo ao fundo desse movimento, e a gente tem a área prêmio, que é de 50% para cima, e a área de desconto, que é de 50% para baixo. Então, se a gente está num impulso baixista, a gente vai esperar chegar na área premium para a gente vender. Então, a gente vai vender no premium e vai comprar no desconto quando a gente tiver no movimento altista, certo? Uma vez que o preço atinge o premium discount, podemos começar a procurar mercado para comprar e vender novamente. Então, observamos as pistas de que o mercado deseja fazer isso. Então, essa ferramenta ela só vai servir para situar você de que você está numa área que pode realmente procurar um setup, pode procurar uma venda ou uma compra. Se você não tiver na área favorável, de acordo com a tendência, óbvio, de premium ou de discount, aí eu não recomendo você entrar na operação. É importante sempre ter em mente essa configuração antes de tomar qualquer posição no mercado. Esse conhecimento, ele evita você de tomar muito loss. Porque às vezes a gente vê, é por isso que eu digo, o conhecimento da estrutura é essencial. Porque às vezes você acha um setup perfeito. Por exemplo, você está numa estrutura de baixa. Voltando aqui. Você está numa estrutura de baixa. E aí você vê um setup perfeito aqui, por exemplo. Certo? Vou entrar nessa área porque está muito bonito aqui. Porque tem uma FVG, a gente vai ver mais para frente o que é. Só que eu estou
no impulso de venda e eu estou abaixo dos 50%. Por mais bonito que esteja esse setup aqui, eu estou na área errada. Então, se eu for entrar aqui, eu tenho uma grande possibilidade de levar um stop, porque o preço vai subir. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, nunca olhe somente a formação do setup. Olhe onde é que vai estar a área melhor para você entrar. E o Premium Discount ele serve justamente para isso. Uma configuração correta em um lugar errado pode levar ao prejuízo, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui no que é oferta e demanda agora. É um princípio que é muito utilizado pelo pessoal do varejo, mas serve também para a gente no Smart Money, óbvio. Só que a gente usa de outras formas também. A oferta é a área do gráfico de preço e a gente não usa só esses conceitos, né? Isoladamente. É a área do gráfico de preços que, ao ser atingida, o institucional protege, normalmente, né? Pois tem interesse vendedor nesta área. É a área de oferta. O interesse pode ser caracterizado como volume e, consequentemente, nesta área, o volume de vendas excederá o volume de compras e assim é criado um desequilíbrio de oferta e demanda. Da mesma forma, só que o contrário, a demanda é a área do gráfico de preços que, ao ser atingida, o institucional protege, pois tem interesse comprador nessa área, ou seja, a área de baixo. E o interesse pode ser caracterizado como volume, consequentemente, dessa área. O volume de compras excederá o volume de vendas. E assim é criado um desequilíbrio de oferta e demanda também. Então, qual a diferença entre oferta e demanda? Quando se trata de definir um termo, tento mantê-lo simples. Ofertar ou fornecer é igual a vender, certo? Demandar é igual a comprar. Simples assim. Uma área com maior oferta é uma área com maior pressão de venda. E uma área com um aumento de demanda, por outro lado, refere-se a uma área com maior pressão de compra. Então, a gente tem um exemplo aqui da região de oferta, onde a gente tem uma pressão de venda lá em cima, que foi a região onde o institucional criou a primeira pressão de venda aqui. E aí, quando o preço chega nessa área, ele é protegido e o volume de vendas é maior que o volume de compras, e aí o preço cai, certo? Da mesma forma, a região de demanda, existe uma pressão maior de compra, e aí quando o preço retorna nessa área, ele é defendido aqui, e a pressão de compra normalmente é maior do que a pressão de venda e o preço sobe. A oferta e demanda são divididas em duas categorias. Vamos lá. Duas categorias com base em se eles se formam com resultado de uma reversão ou de uma continuação. Vamos falar sobre 3 palavras-chave com as quais você deve se familiarizar antes de mais nada. Primeira, rally, que são os compradores que superam os vendedores. Ou seja, rally é quando a gente tem um impulso de alta, certo? Um impulso de compra. Base é quando os vendedores e compradores estão iguais entre si. Então, é mais ou menos a nossa fase de acumulação, vamos dizer assim. E o drop, que é justamente quando os vendedores superam os compradores. Então, a gente tem um impulso de venda. E aí, estes são os seguintes tipos. Uma zona de continuação, que é uma zona de continuação é formada quando há um rally, né, um impulso de compra, e depois uma base em seguida de outro rally. E um exemplo do mercado, em um exemplo de mercado baixista, uma queda, depois uma base, depois outra queda, que a gente chama de drop, base, drop. Na compra é rally, base, rally. Então, aqui a gente tem uma continuação, certo? Então, temos uma zona de reversão também, quando é formada, quando há um rally, que é uma compra, um impulso de compra, uma base e depois uma queda impulsiva, certo? E é um exemplo de alta, temos uma queda, base e depois um rally. Aqui a gente tem um exemplo, rally, uma base e depois um rally.
E aí, quando o preço retorna nessa região de demanda, que a gente acabou de ver, então a gente junta os dois conceitos, há uma defesa dessa região e o preço continua na compra, certo? E é uma excelente entrada. Aqui, no contrário, a gente tem também drop, base, drop. Volta na região, oferta, é defendido o preço e continua. E a gente tem um exemplo de continuação. Aqui a gente tem um exemplo de reversão, quando temos um rally, base e drop. Ou seja, o preço reverte, retorna nessa região que é defendida de oferta, porque a gente teve o quê? Um impulso vendedor, um volume de vendas maior, e aí o preço é defendido e continua o impulso vendedor. E aí a gente chega no final da nossa aula, lembrando sempre que conhecimento é poder. Alguém tem mais alguma dúvida aí para tirar? Se tiver, falem agora. Eu acredito que não. Tranquilo, né? Bom, se ninguém tem dúvida, eu espero que todo mundo tenha entendido bem, que eu tenha sido clara. Hoje a gente teve um início, né, da nossa fala sobre estrutura, só que semana que vem a gente vai ter a continuação dessa aula de estrutura, e aí a gente vai falar sobre outros conceitos, né, sobre quebra de estrutura melhor, a gente vai falar sobre subestruturas, enfim, vai ser bem legal. E a gente vai cada dia aprofundando um pouquinho mais nesse tema. E eu quero continuar, quer dizer, quis começar assim, do básico, de todos os assuntos que eu gosto de começar do básico, para todo mundo aqui ficar nivelado, certo? E aí todo mundo entender do mesmo jeito. Quem perdeu a aula de hoje ou quem entrou atrasado, quiser assistir novamente, vai estar disponível no YouTube, acho que a partir de amanhã. E aí dá para vocês assistirem novamente, certo? Então não se preocupem. E aí eu convido vocês para estarem na quinta-feira, nas quintas-feiras também, na nossa live, certo? De análise de mercado. E deixando também o meu Instagram, para quem não me segue, é @tay.fx. Me sigam lá. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deixa eu diminuir isso aqui. Muito obrigada, né? A presença de todos vocês. E até a próxima aula, certo?